Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de inglês. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Começaremos então o estudo de inglês pelos personal pronouns. E eles poderão ser subjective ou objective. Quem são os personal pronouns subjectives? São aqueles que referem-se ao sujeito e estarão antes do verbo, que é basicamente I, you, he, she, it, we, you e they. Aqueles que todos conhecemos, não é mesmo? Não? Perceba a sutileza no detalhe. Você pode, inclusive, usar o he para homem, né? E o she para mulher, certo? Mas também você pode usar o he para animal conhecido, para o seu pet. E você pode utilizar o pronome she para navio e para país. São detalhes. Guarde-os em sua alma. E com relação aos personal pronouns objective, aqueles que são usados como objeto, ou seja, depois do verbo. Então, depois do verbo, você não pode usar estes. Você não pode usar o I, o you, o he, she, it depois do verbo. Você deverá usar me, you, him, her, it, us, you and them. São os dois tipos de personal pronouns. Dependendo da posição do verbo, você deverá utilizar o um ou outro. Recapitulando, o he também pode referir-se a animal conhecido. E o she pode ser utilizado para se referir a navio ou a país. Interessante, não é mesmo? Com relação ao simple present tense, o verbo auxiliar do. Então, nós teremos a presença do do como verbo auxiliar. O simple present tense, ele se refere a ações frequentes, ações habituais e que se repetem. Ele pode se referir a fatos, pode se referir a um futuro programado, que independe da vontade, e também pode se referir a passados, no caso de narrativas. Ao passado, no caso de narrativas. Vamos aos exemplos. Em casos afirmativos, negativos e interrogativos, nós estaremos então utilizando I ou you, he, she, it, we and they. Perceba, está antes do verbo. Se está antes do verbo, nós utilizamos personal pronouns subjective. Legal. Então, I ou you, work. He, she, it, works. Perceba a adição do S. Works. Para he, she, it, é works. Você deve adicionar o S no verbo. E we and they work. Então, apenas no he, she, it, no caso de um simple present tense, nós vamos utilizar a regrinha do S. Basta adicionar um S e nós saberemos que este verbo então está no presente. Simples assim. E só deve ser adicionado S no he, she, it. Com relação ao negative, para formar a negatividade na frase, nós vamos adicionar agora o do. Só que não será apenas o do, será o do not. Por quê? Porque nós estamos fazendo, então, a utilização do verbo auxiliar do no simple present tense. E como será feito, então? Mantemos o I, o you e adicionamos o verbo auxiliar do, só que será do not. Do not, a contração dele será don't. Então, I, you, don't work. Legal, né? E também we and they don't work. Simples. Agora, quando se trata de he, she, it, aí nós vamos adicionar o doesn't. Perceba, é um does, o S já está ali, ó. Does not work. Por que o work continua assim? Porque, lembra que nós deveríamos adicionar o S? Pois é, o S já foi adicionado aqui, ó. E nesse caso, ele não se repete. As coisas no inglês não se repetem. Se você já adicionou, já está adicionado. Então, no caso negativo do simple present tense, com a utilização do auxiliar do, mesmo no he, she, it, o verbo fica da mesma forma, continua sendo work. O que vai mudar é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, então, agora será doesn't work. Perceba, no afirmativo, he, she, it works. E no negativo, he, she, it doesn't work. Simples assim. E no interrogativo? No interrogativo, nós mudamos a ordem das coisas, não é mesmo? Alguma coisa irá passar para frente. O que passa para frente? O verbo auxiliar. Perceba, do I work ou do you work?
Mantemos aqui os personal subjective. O verbo se mantém em todas as conjugações e apenas quem será flexibilizado será o verbo auxiliar do. Do you work? Do we work? Do they work? E no caso, exatamente como ocorreu no negativo, perceba, agora nós botaremos ele para frente. E aqui ele estará sem a forma negativa, será com a forma positiva, que é o does. Does he work? Does she work? Does it work? Enfim, essas são as 3 formas de utilização do Simple Present Tense com a utilização do verbo auxiliar do, no afirmativo, negativo e interrogativo. Interessante, não é mesmo? Só que depende do verbo, né, meu querido? Não é tão simples assim. Por quê? Porque verbos terminados em O, CH, SH, 2 S, X e Z, deve ser adicionado o ES. E talvez seja por isso que o do se tornou does. Porque adicionaram, ó, ele terminou em O, adicionaram o ES nele, virou does, né? Mas isso é só uma especulaçãozinha, é com relação aos outros verbos, tá? Os outros verbos seguem essa regra aqui. Vamos usar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, have fix, you have fix. Ó, terminou em X. Então, terminou em X, entrou na regra. Entrou na regra, os terminados em O, CH, X, tem que adicionar o ES. Tem que adicionar o S onde? Quando? No resheet. Lembra só o resheet que mudou. O resheet mudava aqui, mudava aqui, mudava aqui e irá mudar aqui também. Isso é válido para todos os verbos, não só o do, mas para todos aqueles que tiverem essas terminações. Então, no caso, nós teremos he has fixes, she has fixes, and it has fixes. Temos que adicionar o ES aqui. Enquanto que no we e they, I and you, todos eles se mantêm igual ao verbo. We have fix, you have fix, they have fix, I have fix. Apenas no resheet deverá ser adicionado o ES no fim. Interessante, não é mesmo? Tá, muito legalzinho. E o verbo to be? Ah, o verbo to be é aquele ser e estar. É aquele verbo como se fosse um verbo de ligação, né? Lá no português. Basicamente tem 3 formas, tá? Não tem como errar. Porque é I am, you are, and he, she, it. He, she, it is. Simples assim. Só tem essas 3 formas aqui. E boa sorte para vocês. Isso aqui é muito simples. Vamos agora aos modal verbs. O modal verb não flexiona o verbo principal. E aqui temos alguns deles. Vamos primeiro compreender aqui a estrutura. A estrutura será um verbo modal, que será um desses aqui, mais o have, mais um particípio passado. Então será assim, ó. Must have been, can have been, may have been, shall have been. E cada vez que tu modifica esse modal, que é um modal verb, cada um deles tem um significado diferente. Cada um deles é uma coisa que você tem que saber se é sinônimo, se não é sinônimo, se ele está tentando expressar uma obrigatoriedade ou não. Enfim, vamos à tradução literal de cada um deles. Can é poder. May tu vai utilizar ele quando você quiser ter a permissão. Então, may I have alguma coisa. Você está pedindo permissão, então você utilizará o may. Agora, o might é talvez. Esse é o significado de might. Shall, you shall not pass. Você não deve passar. É um dever, assim, você não vai passar. Enfim. O must é utilizado com relação a uma certeza absoluta. Então, quando você tem certeza absoluta, I must go to the doctor, because I'm sick. Eu estou doente, então eu sou obrigado a ir ao médico. Eu tenho uma certeza absoluta que eu estou doente, portanto, eu devo ir ao médico. Essa é a ideia. Você tem que ter certeza do que você quer falar, então você utilizará o must. Agora, o have to é você ter que. É como se fosse uma obrigação. Nesse sentido. Então, você usa o have to quando você substitui por ter que. Você tem uma obrigação. Agora, o could é uma possibilidade. Então, você poderia fazer alguma coisa ou não. Enfim, aí você utilizará o could. Agora, o on to e o should é deveria. E também tem o mesmo significado de on to. Os dois são sinônimos e ambos significam deveria.
Então, este é o estudo dos modal verbs e seus significados. E perceba, a estrutura onde eles serão empregados será sempre esta. Será um modal mais o have mais um particípio passado. Como, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, must have been whatever. E este foi o estudo inicial do inglês com relação aos seus personal pronouns, o simple past tense, quando que ele varia a utilização do verbo auxiliar do, a flexibilização do do somente no he, she, it, a utilização do S ou a utilização do ES no final. E, por fim, o estudo do verbo to be e dos modal verbs. Decore os modal verbs e seus significados. Boa sorte.